Olá, você que nos acompanha, estamos mais um dia aqui com você, eu comigo e você comigo, e eu com você. Olha, gente, é um prazer sempre enorme estar aqui. Eu sou Márcia Valéria e todos os dias da Quaresma nós vamos partilhar, nos debruçar, pedir o auxílio do coração de Jesus para ouvir a palavra de Deus e, ouvindo, pô-la em prática e, pondo em prática, sermos felizes. Eu quero aproveitar e pedir para que você faça aí um compartilhamento, deixa o seu joinha para a gente, isso ajuda no canal. E eu tenho encontrado pessoas na rua dizendo, olha, eu estou te acompanhando, hein? Eu fico até surpresa, porque são pessoas que, às vezes, eu nem penso que estão ouvindo, né? E é um trabalho, eu vou dizer para você com sinceridade, é um trabalho muito mais pessoal, né? É uma coisa muito mais para que eu possa ouvir. E aí a gente põe na rede para que as outras pessoas possam ouvir. E nosso Senhor Jesus Cristo é que faz a obra. Ele é que vai lá como um remédio, né? Um salvador, como sempre, e vai pegando aquela ovelhinha que às vezes está ouvindo por tabela, né? É alguém que está ouvindo, a pessoa nem está ouvindo, mas está num outro cômodo, numa outra mesa, e aí está ouvindo e, de repente, é pescado pelo Senhor. Porque Jesus também é pescador de homens. Louvado seja Deus por isso. Nós hoje vamos falar sobre o Salmo 22, que é o Salmo O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Para alguns é 23, para outros é 22, já expliquei sobre isso, né? Mas para nós é 22. Nessa Bíblia que eu estou é 22, a liturgia de hoje é 22. Hoje é domingo, é dia de irmos à Santa Missa. E se você nunca foi, vá. Vá, porque Jesus está ali esperando lá. Jesus vivo, sob o véu da Eucaristia, dentro de uma caixa quadrada, meio, né, em cubo assim, ou não, que às vezes fica numa parede bonita, né, toda desenhada, arquitetada. É lá que Jesus está, a te esperar, a me esperar. Só que, se eu pudesse, eu estava indo todo dia, né, falar com Jesus lá, mas não posso. Aí, quando eu posso, eu fico feliz. Quando é domingo, é inegociável a questão de ir à missa ou não. Inegociável. Eu só não vou domingo à missa, eu só não me encontro com o Senhor se eu já tiver me encontrado com Ele assim, ó, tete a tete lá na eternidade. Fora isso, eu estarei com Ele sempre aqui, nos domingos. E hoje é domingo, é o dia do Senhor, é uma Páscoa. É o dia de dizermos verdadeiramente, o Senhor é o meu pastor e nada me falta, né? Nem nada me faltará, não, é nada me falta no presente. Eu quero compartilhar então com vocês, vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vou acompanhar pela liturgia diária da Santa Missa. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes, me encaminha e restaura as minhas forças. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado. Eles me dão a segurança. Preparais à minha frente uma mesa bem à vista do inimigo. Com óleo vós ungis minha cabeça, e com cálice transborda, e o meu cálice transborda. Felicidade, todo bem, hão de seguir-me por toda a vida. E na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Palavra do Senhor, graças a Deus, pelos tempos infinitos. Eu já falei aqui várias vezes, vou repetir, que eu amo os salmos. Os salmos são orações. Essas orações, elas são para nós, cristãos, como se fosse o fôlego da alma. A liturgia, a palavra de Deus, é para nós toda uma cura. Mas o Salmo também é a palavra de Deus. Está na Bíblia. E nós temos 150 salmos. Cada salmo tem seu conteúdo que nos leva a refletir
com louvores, felicidades, agradecimentos, mas também quando estamos tristes, abatidos, no chão, ou quando vencemos uma batalha e o Senhor vai à frente, conduz e me conduz. O Senhor é minha luz. E esse salmo para nós, ele é tão importante quanto os outros, mas talvez seja o salmo mais conhecido entre os católicos, até aqueles que não costumam ir muito à igreja. Compra um quadrinho, né? Coloca lá, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Às vezes a gente encontra um quadrinho desse, mas já está tão amareladinho, tadinho, precisando trocar, né? Se ele foi abençoado, ele se torna um sacramental. Então você precisa dobrar direitinho, botar num envelope, enterrar, como se fosse realmente um enterro, ou queimá-lo, né? Deixar essa fumaça chegar até o céu. Nunca jogar no lixo a palavra de Deus, essas coisas. Então, olha só. Ele é muito lindo, esse salmo. Não tem como eu me prender a um versículo só. Pelos prados e campinas verdejantes, ele me leva a descansar. Quem é que o pastor leva para campinas verdejantes a descansar? São as ovelhas. As ovelhas que o pastor tira de seu redil e faz elas caminharem para lugares onde tem uma graminha, um matinho verdejante, bem verdinho, para elas comerem e ficarem saudáveis, saciadas e felizes. Para águas repousantes me encaminha. O que é água repousantes? Águas, riachinhos. Riachinhos sem ter uma água muito violenta, né? Capaz de até levar uma ovelhinha na água. Então elas chegam ali perto, bebem sua aguinha e fica feliz. Agora, esse versículo aqui, que é o último dessa estrofe, e restaura as minhas forças. Agora eu quero me colocar junto com você, nós somos a ovelha. Nós somos a ovelha e Jesus, quando compara o ser humano a uma ovelha, ele faz uma comparação fantástica. Nós somos realmente ovelhas. A ovelha tem uma audição deficiente, uma visão muito deficiente, mais talvez deficiente do que a própria audição. A ovelha precisa aprender a ouvir a voz do seu pastor, porque existia lugares lá, antigamente, na época de Jesus, até mesmo antes, que ali, uma área muito grande, haviam vários pastores e vários redios. Cada pastor tomava conta do seu redil. Só que a ovelha, ela aprende tanto a falar, a ouvir a voz do pastor dela, que se outro pastor vier chamar, ela não vai. Quando Jesus nos compara, ele fala assim, olha só, eu sou o pastor. Ouça somente a minha voz. Não ouça outras vozes, porque são pastores falsos. Eu sou o seu pastor. Eu sou o bom pastor. Jesus se intitula dessa forma. Quando mais abaixo ele fala, e eu quero colocar aqui de novo, completar o que eu estava começando, restaurar as minhas forças. Quantas vezes nós somos uma ovelha e acordamos como tal, sem querer ouvir ninguém, sem querer nem acender a luz do quarto, abrir a janela, ou seja, ficar na escuridão. Não quer ouvir, talvez, nem a palavra de Deus. E não quer e fica quieta ali. Mas ele vem fazer o quê? Restaurar as minhas forças. Então, nessa hora que a gente ouve a voz do pastor, e nos colocando aqui, né, fazendo uma alusão, eu sou uma ovelhinha que estou indo para a campina, que vou encontrar uma água bem fresquinha, e o meu pastor, ele vai restaurar as minhas forças. E como é que ele restaura as forças? Só porque deu comida e água? Não. Porque o bom pastor é aquele que põe no colo. O bom pastor é aquele que conhece suas ovelhas pelo nome. O bom pastor é aquele que sabe qual é a ovelha que está doente. O bom pastor é aquele que sabe
que aquela ovelha está com a perna meio manca e ela não vai poder andar muito rápido, então ele vai ficar mais perto dela, porque se ela se distancia muito do rebanho, ela se torna uma presa fácil para o inimigo. O bom pastor, ele cura as feridas com bálsamo, com óleo, com azeite. Então, Jesus é o nosso bom pastor. Quantas vezes eu falei para ele assim: Jesus, eu não estou conseguindo andar. O Senhor é o meu pastor. E a sua palavra não diz que o Senhor cura a ovelhinha da perna quebrada? Então, eu estou com minha perna quebrada, Jesus, eu não estou conseguindo andar. E aí, num passe de mágica, aparece Jesus na minha frente e me coloca no colo. Não, não é assim. É um processo de amor. Ele vai chegando e eu vou sentindo a sua ternura. Uma coisa que eu nunca deixo de fazer, mesmo que eu esteja muito triste, ou talvez até um pouco deprimida, é me afastar da palavra. Mesmo que essa palavra seja em forma de canção, como eu já contei aqui em alguns testemunhos meus mesmo. Ficar ouvindo um salmo cantado. No YouTube, o que mais tem é isso. Pessoas que põem a música, né, até para dormir. Então, são músicas muito calmas. E aí a pessoa vai ouvindo a palavra de Deus num ritmo bem calmo, bem tranquilo. Então, eu não posso me afastar dessa palavra. Eu não me afasto das pessoas que me levam para junto do Senhor. Por exemplo, a doutora Filó. Eu não vou morrer com 150 anos e dizendo... Conhece a doutora Filó? Então, se não conhece, conheça. Doutora Filó no YouTube. E eu ouço muito ela, porque ela é aquela pessoa que está o tempo todo a dizer: força, levanta, porque nós temos um Deus que é apaixonado. Nós temos um Deus, é amante nosso. Ele é doido, ele não é só pai, não, ele é louco pela gente. Eu sou uma filha amada de Deus. E Ele me protege, Ele me cuida de mim, Ele cuida das minhas coisas, Ele ouve os meus pedidos, Ele atende as minhas preces. Aí você pode dizer assim: ai, mas que maravilha, hein? Ele faz todos os milagres que ela pede. Milagres, eles sempre vão acontecer. Sempre, todos os dias. Talvez não da forma que eu espere e que você espere. E ela também nos ensina isso. Quando pega lá, ela é pediatra, né? Então, quando ela pega lá uma mãezinha que diz: doutor Filó, salva meu filho, e ela sabe, enquanto médica, quão difícil é para salvar aquela criança, e ela diz assim: a ciência não tem a última palavra. Quem tem a última palavra é Jesus. Você acredita nele? Você acredita que Jesus disse que na outra vida, quando a gente sai daqui, a gente tem uma outra vida, que nessa vida não vai haver choro nem ranger de dente, principalmente para as crianças? E ela nos ensina dessa forma. Muitas vezes o milagre não é a cura daquela pessoa que eu pedi, não é, eu pedi tanto para me casar, né? Eu não encontrei ninguém que quisesse casar comigo. Será que esse era o plano de Deus? Será que você foi uma ovelhinha muito atenta ou uma ovelhinha meio levada que acabou pulando o redil e encontrou caminhos tortuosos e falsos pastores e machucou você? Deixou feridas profundas? Acabou até passando do tempo do casamento? Então, muitas coisas que acontecem na nossa vida, não é porque Jesus nos coloca, não é porque Deus manda para nós. Nós amamos e servimos a um Deus de amor. Ele não manda para nós coisas ruins. Talvez permita para que aprendamos a voltar para Ele. Quaresma, tempo de volta, tempo de contorno. Preciso voltar. Preciso dizer: Senhor, Tu és mesmo o meu pastor, e que o Senhor me guia pelos caminhos mais seguros, e que mesmo que eu passe por um vale muito tenebroso, eu não vou ter medo, porque o Senhor está comigo. E o Senhor anda comigo com seu bastão e seu cajado.
e eles me dão segurança. O pastor das ovelhas também tem bastão e cajado para afugentar o inimigo das ovelhas, que são os lobos, né? Outras feras. Mas a ovelha que acredita no Senhor, que fica debaixo da sua guarda, é uma ovelha feliz, mesmo que esteja doente, mesmo que esteja triste com a perda de alguém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E vamos então finalizar a nossa oração pedindo a Nossa Senhora que venha nos empurrar e nos animar para sermos cada vez mais do Filho dela. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja Deus, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.